Oi gente, esse aqui vai ser o vídeo mais aleatório que vocês vão assistir, porque na verdade eu só filmei, eu não expliquei nada, eu não contei o contexto, eu não disse nada do que estava acontecendo, então eu tô fazendo assim essa gravação pra explicar um pouquinho do que estava acontecendo nesse vídeo. E bom, eu faço parte do time de TIA de Mônaco e nós somos convidados pra fazer a abertura e uma animação ali nos 10 quilômetros de Natal de Mônaco, chama Giro di Natale, que aí faz o mesmo percurso que o Grand Prix de Mônaco, a largada no mesmo lugar, a chegada também. E fazendo esse mesmo percurso de 10 km a pé, foi muito legal. Tinha até um senhorzinho de 91 anos que correu e completou num tempo muito bom, assim, e foi bem divertido de fazer. A gente ficou fazendo uns instantes lá na abertura. Teve o pessoal que ficou fazendo a parte de dança também, eu não tô no time de dança, então eu não fiz, mas fizemos uns instantes antes da premiação também. A gente fez uns baskets, umas coisas bem mais simples do que a gente treina, do que a gente compete de fato, né? Foi só uma animaçãozinha ali mesmo. E foi super divertido, foi minha primeira vez usando o uniforme do time, então eu tava assim, super animada de estar com o uniforme novo, eu me sinto uma criança sempre que eu ponho um uniforme novo. E esse uniforme é lindíssimo, eu estava completamente apaixonada por ele. Fizemos as pequenas nos estantes, umas outras pra galera tava passando. Eu tô com fome! Tô com fome! Tava 8 graus esse dia, mas não tava ventando, então tava bem tranquilo, tava com sol, então tava bem confortável, principalmente pra fazer os estantes, etc. E foi bem legal, não tava o time inteiro, tava só uma parte do time. E eu acabei deixando a minha câmera com o Adam, então o Adam saiu fazendo um monte de vídeo aleatório, filmando coisas aleatórias. E aí ficou esse vídeo nada com nada, confuso pra caramba que tá aí, que vocês estão assistindo. Eu espero que vocês gostem, entendam um pouquinho da vibe do time. O pessoal é muito legal, eu gosto muito de estar nesse time com eles e eu tava bem feliz esse dia, então eu espero que vocês gostem, então bora lá assistir o resto dessa loucura desse vídeo. Amanda. Alors, je reviens à mes boutons avec donc on demande Loli. Pardon, désolé. De la faire dans une animation. Ouais, on peut l'applaudir, 91 ans, donc on est marché. Bon là on a fini. J'ai faim. J'ai faim les gars. Voilà. Manger, je sais pas. J'ai trop envie d'aller à McDo les gars. Oh oui, je vais aller à McDo. On va à McDo. Oui. Elle est là, Lorraine. Voilà. Hey. Allez, posez. Hey. T'es sérieux? On est 4. Moi aussi, j'ai pas monté à Hey. Vous voulez que je vous fasse une photo tous ensemble? Oui, photo. Master 4, Virginia Baqueta. Ces gens. 11.22. 11.22. Du coup McDo. On va au marché de Noël. On va marcher Noël, on va manger, j'ai trop faim. Oui, moi aussi. Coucou. Les gars, on a reçu à manger. On a attendu cette nourriture. 40 minutes. C'était long. Vraiment, c'était trop long, les gars. Mais ça en valait la peine. Ça a l'air très bon. Regardez-moi ça. Oh là là. 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 En fait, c'est lui qui fait ton vlog. Ouais, exactement. Voilà. Bisous le vlog. Là on part.